Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Vilhena da Contabilista Play e nesse vídeo eu vou falar sobre o contrato de parceria do produtor rural. Esse é o contrato agora que vai ser motivo de muitas análises em virtude do momento que a gente está vivendo para o produtor rural, fiscalizações, aumento de obrigações acessórias. É um momento que é bom você ter essas informações, saber bem o que você está, como que está o seu contrato, analisar bem as cláusulas e tentar afastar o máximo possível da descaracterização do contrato de parceria, já que o contrato de parceria é bem interessante para que os parceiros tributem a receita da atividade rural pelo percentual de presunção ou pelo livro caixa, né? Então vamos lá ao que interessa, né? Antes de começar, eu gostaria de pedir que vocês dessem uma força aí para o nosso canal e dessem um joinha, seguisse a gente aí, porque com certeza vai ajudar a gente, incentivar, motivar a gente a continuar publicando esses assuntos relativos ao produtor rural e qualquer outra especialidade. Bom, vamos lá. Veja. Aí é o seguinte, gente, nós vamos falar agora, explorar o contrato de parceria do produtor rural. Tá legal? Então, esse é o ponto que a gente vai abordar. E aí eu tenho um conceito de contrato de parceria que ele é muito importante, que consta da lei, que é da Lei 4.504 de 1964, que é o Estatuto da Terra, né? E nesse Estatuto da Terra ele vai estabelecer o que é parceria rural. E o que é a parceria rural segundo o Estatuto da Terra? É o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não o uso específico do imóvel rural, de partes ou partes dele. Então não precisa ser todo o imóvel rural, pode ser só uma parte da fazenda, incluindo ou não benfeitorias, ou seja, um galpão, alguma área de silo, enfim, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa, vegetal ou mista, e ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, e aí eu destaco esse aqui, mediante partilha isolada ou cumulativamente dos seguintes riscos. Ou seja, tem que partilhar isolada ou cumulativamente dos seguintes riscos. Quais são os riscos que devem estar presentes no contrato de parceria? Caso fortuito ou força maior do empreendimento rural. O que seria isso? Digamos que venha acontecer um evento natural e venha a perder toda a produção rural. E aí, se é um caso fortuito ou força maior que perdeu toda a produção rural em virtude desse evento natural, consequentemente, se as duas partes assumiram o risco, né, na hora de dividir os resultados, digamos que perdeu toda a produção rural. Se o resultado foi zero, então divide-se na mesma proporção, né? Não teve resultado para ninguém. Obviamente que tem alguns contratos que dizem o seguinte: olha, independente do que acontecer, será devido para um dos parceiros 1.000 sacas de soja, por exemplo. Fixa lá um valor da saca de soja e coloca um valor mínimo do preço da saca de soja, que deve ser remunerado o proprietário da terra. A partir do momento que você tem alguma cláusula nesse sentido, pode estar comprometendo esses riscos aqui, né, que a gente tem que observar para manter a característica de parceria. Outra característica importante dos frutos, produtos ou lucros havidos, nas proporções que estipularem observados os limites percentuais. O que seria essa dos frutos, produtos ou lucros havidos? Óbvio, né, que se eu tenho... o que é o lucro? O lucro é receita menos despesa. Se eu falar que eu fico só com a parte da receita e não fico com o lucro,
o resultado propriamente dito, automaticamente eu não estou partilhando o lucro, eu estou fixando um valor sobre a receita, né? Então aqui é importante que tenha um risco sobre os frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem. Se nós tivermos o lucro de R$1, então vai ser 50% para cada um, 50 centavos para cada um. Poxa, mas poderia ser de 1 milhão. Sim, poderia, mas não teve o lucro de 1 milhão. Então ele não assumiu esse risco, né? Porque se ele fixa o preço em soja, se fixa a quantidade de soja, um valor mínimo da soja, por exemplo. Outro ponto que também o risco é importante ter assumido são as variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento. Por exemplo, eu fixo, como eu dei o exemplo lá no início do caso fortuito ou força maior, ele vai lá e fixou o preço da soja em R$60 a saca. No mínimo ele vai receber 1.000 sacas a R$60, é o preço mínimo. Consequentemente, ele assume o risco da variação de preço? Não, porque se a saca de soja for cotada no dia da liquidação da venda dessa soja por, sei lá, R$30, que aconteceu alguma situação lá e caiu o preço, foi a R$30. Então ele assumiu esse risco? Não. O proprietário estabeleceu um preço mínimo da saca da soja que ele vai receber de 60. Então automaticamente ele não tem risco nenhum. O risco dele foi mínimo, né? Foi nulo aí, praticamente. E esse contrato ele pode descaracterizar de ser parceria, né? Então essa é uma característica importante. O contrato de parceria em si tem algumas decisões que falam a respeito que vão dar um norte para a gente do que é levado isso para os conselhos ou o CARF, né? Como é que eles decidem em relação ao contrato de parceria. Veja bem, o que diz essa decisão aqui, não caracterizam como parceria os contratos firmados em desacordo com as disposições do decreto 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra. Ou seja, se ele não observar as regras do Estatuto da Terra, não é contrato de parceria, né? E é isso que foi dito aqui pelo Conselho de Contribuintes. Outra decisão importante vai falar o seguinte: a parceria rural deverá ser aprovada mediante contrato escrito registrado no cartório de títulos e documentos. Então essa é uma outra decisão importante que vai levantar um alerta geral aí sobre os contratos de parceria. E aí, ou seja, tem que ter uma boa fé desse contrato, né, registrado no cartório, reconhecido firma, já vai dar uma boa fé, consequentemente não vai correr o risco de perder essa documentação como prova no momento que for apresentar isso para o juiz. Veja, agora o que eu tenho para comentar com vocês, diante desse cenário aqui que a gente tem, que eu tenho que observar o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra ele estabelece no seu artigo 96 lá algumas regrinhas aqui de percentuais limites do proprietário, que o proprietário pode ceder para o seu parceiro, né? Então aqui eu montei uma tabela prática para a gente poder entender isso, né? A parceria, quando eu concorrer apenas com a terra nua, então ele vai ter um limite de cota do proprietário ali de 20%, e utilização do parceiro de 80%. Quando concorrer com a terra preparada, ele vai poder fazer o limite da cota do proprietário, vai aumentar um pouquinho, passa a ser de 25%, e enquanto que o parceiro vai poder utilizar 75%. Quando concorrer com a terra preparada e moradia, aí aumenta um pouco mais o limite, porque além da terra preparada, ele está cedendo a moradia lá do imóvel que consta do imóvel rural. Então ele vai passar para 30% o limite da cota do proprietário, e a outra parte do parceiro pode ter 70%. Aí quanto mais coisa ele colocar na terra, melhor para ele, melhor para aumentar o limite do contrato de parceria. Então aqui, caso
com um conjunto básico de benfeitorias constituído especialmente da casa de moradia, galpões, banheiro para gado, cercas, valas ou rurais, conforme o caso, então ele vai aumentar de 30% para 40%. E aí a parte do parceiro vai ficar em 60%. E aí, além disso, se ele colocar fornecimento de máquinas, implementos agrícolas, aí aumenta para 50%. E no caso de parceria pecuária, com animais de cria em proporção superior a 50% do número total de cabeças, também aumenta para 50% o limite da cota do parceiro. Então hoje, o maior limite que a gente tem comum assim seria de 50%, né? Considerando que ele ceda a terra e mais todos esses outros acessórios aqui junto à terra para poder aumentar o limite até 50%. Esse é o maior limite que tem de uma área normal, que não é considerada zonas de pecuária ultra extensiva. Só mais para o norte do país que tem essa zona pecuária ultra extensiva, em que forem os animais de cria em proporção superior a 25% do rebanho, onde se adotem a meação do leite e a comissão mínima de 5% por animal vendido. E aí nesse caso aqui, ó, ele vai aumentar o limite para 75% da cota do proprietário. E o parceiro vai passar a ter um limite de 25%, uma utilização de 25%. Então aqui essa tabelinha ela esclarece um pouco para a gente quais são os limites. A partir do momento em que eu utilizo um limite diferente disso no meu contrato, eu posso estar correndo risco. Por quê? Porque no livro caixa digital, isso daqui vai ser declarado. Ah, Gabriel, mas eu não estou obrigado à entrega do livro caixa digital esse ano, produtor rural. Sim, mas se você tiver um parceiro, um condômino, um comodatário que esteja entregando o livro caixa digital, porque ele atinge o limite, seja 2020 ou 2021, ele vai entregar a você, né, como produtor rural, e vai falar o percentual que você tem de exploração na sua atividade rural. E automaticamente isso vai levantar a lebre da Receita Federal. Poxa vida, mas por que você cedeu a terra em 60% em uma situação que não é ultra extensiva? Então, se você não é ultra extensivo, você deu em 60%, acima do limite de 50%, ela já vai cair já no alerta geral da Receita Federal, vai ficar fácil para ela fiscalizar com o novo livro caixa digital. Então fiquem atentos a isso, e a dica que eu dou para vocês é essa, né? Ficar ligado nos limites de parceria. Se você gostou do vídeo, dê um like aí, compartilha, divulga esse conteúdo para outros colegas que atendem produtores rurais, que isso vai ser foco da Receita Federal nos próximos anos. A gente não pode deixar isso daí às escuras, nós temos que divulgar o máximo possível, porque isso uma hora vai pegar, e a multa pode ser pesadíssima, a diferença de imposto pode ser pesadíssima, e você não quer sofrer nenhuma penalidade em virtude de diferenças de impostos, não é verdade? Então é isso daí, pessoal, espero que você tenha gostado. Acompanhe a gente nas redes sociais aí, né, tanto no Instagram, Facebook, YouTube, dê o like aí e siga nosso canal, tá bom? Um abraço, até!